Queridas, queridos, professor Alceu Totti. Hoje nós vamos finalizar essa sequência de videoaulas falando sobre drogas, para esclarecimentos e para alerta. A humanidade sempre conviveu com drogas, principalmente as bebidas etílicas, onde o principal componente é o álcool etílico, chamado também de etanol, que apresenta aquela alta polaridade H positivo, O negativo, e diante da água extremamente polar, gruda o positivo H com o negativo O da água e os Hs positivos ligados a outras moléculas de álcool. Essa união por ligações de hidrogênio faz com que a água saia da onde estiver. Por exemplo, ao beber uma bebida etílica, desidrata os órgãos internos e 10% indo para o sangue vai para o cérebro, desidratando o cérebro, impedindo as sinapses. E aí, então, é uma droga com efeitos onde a pessoa perde o seu autocontrole. A inocente cafeína também é uma droga antiga, usada, presente no café, presente no pó de guaraná e outros efeitos para acordar a pessoa. Perceba que a cafeína, ela é também básica. Ela apresenta grupos nitrogênio, que se caracterizam pelo seu comportamento básico. Ao entregar o par eletrônico para o H, diminui o potencial hidrogeniônico do meio. Diminuindo o H, aumenta o pH. Bom, então, o que a cafeína é? Ela é amina terciária, amina com ligação dupla e amina terciária. E temos também um agrupamento amida. A presença do C ligado a N e ligado a dupla O caracteriza amida, com letra D. Então, podemos afirmar que a cafeína, além de amina, ela é também amida. Posso afirmar que é uma diamida. Cada grupo funcional tem o seu efeito. E no caso da cafeína, é deixar a pessoa acordada. Cocaína. A cocaína tem uma estrutura mais complexa, aonde nós estamos vendo aqui um grupo aromático, o tal do anel aromático, formado por 6 carbonos, alternando duplas e simples. Temos também na cafeína um agrupamento heterocíclico nitrogenado básico. A presença do anel aromático e do anel heterocíclico básico, podemos dizer que a cafeína é um alcaloide, porque tem a característica aromática e heterocíclica básica. Apresenta na cocaína um grupo completamente perigoso, que é a presença do grupo éter. Esse éter, aquele de extrema volatilidade, está presente no agrupamento chamado cocaína. E tem, nessa parte superior, um agrupamento chamado éster. Aqui é éter, aqui é éster. Éster é quando o grupo ácido, estou escondendo um H. Se tivesse um H nessa posição, seria um ácido carboxílico. A substituição do H do ácido por um radical orgânico caracteriza éster. Ele é um éter carioca, éster. Aqui é um éter paulista, éter da terra do leite quente. Aqui é um éster. São grupos funcionais que influenciam o comportamento da droga. Muito bem, e há denúncias de que na Coca-Cola existe a presença de cocaína.
Um componente muito famoso e muito antigo também é o LSD. O LSD é, em alemão, Lyserge-Saure-Diethylamina. Então, Lyserge-Saure-Diethylamina, LSD. O que temos no LSD? Que é conhecido também como ácido. O LSD que aqui está, ele não é ácido, ele é derivado de um ácido. Se nesta posição do nitrogênio houvesse, além do C-O, o carbono ligado a OH, se houvesse esse agrupamento nessa posição, seria o ácido lisérgico, do qual o LSD é derivado. O ácido lisérgico é um ácido carboxílico, porque esse agrupamento é uma carboxila. E nesse agrupamento carboxílico há uma puxada de elétron. E o parzinho eletrônico, puxado para a esquerda, facilita a saída do H. Então, ionizar H é ser ácido, e ter essa estrutura é ácido lisérgico. O que aconteceu com o ácido lisérgico? Teve a substituição do seu OH por um grupo nitrogenado. Isso aqui é nitrogênio, é amina. Amina, porque o nitrogênio está ligado com C normal. E está ligado, além do C-O, está ligado com dois etis. Então é etil-etil. Ele é dietil. Dietil. Só que é dietil de amida. É dietil ligado no N, que está ligado no C com dupla O. Quando o C está ligado com o C-O, é amida, com a letra D. Amida. Diferentemente daqui. O N não está ligado com carbonos normais. Carbono normal é ser amina. Esse aqui é uma amina. Aqui é uma amida. Então, no LSD, o seu efeito alucinógeno fulminante, com grande perigo de efeitos sociais desastrosos, o LSD, além de ser dietil na amida, também apresenta o grupo amina. Grupo amina nessa posição e grupo amina nessa posição. Que, aliás, o grupo amina nessa posição, nesse anel heterocíclico, ligado a um anel aromático, faz com que o LSD seja um alcaloide. Alcaloide, anel aromático, anel heterocíclico básico. Então, o LSD é muita coisa. A transformação química foi muito ousada. É basicamente um alcaloide, como a dopamina, como o triptofano, o triptamina, é um alcaloide apresentando mais um grupo nitrogenado básico e apresentando um grupo amida. Muito bem. Então, é o LSD, é o Lyserge, do qual ácido ele é derivado, Saure dietilamida, dietilamida. Muito bem. Isto é a droga que se toma por aí, a qual tu é inclinado, talvez, a também usar. Pense nas suas consequências, saiba e tome boas decisões. A nicotina, esta é a pior dessas todas que eu estou falando. Porque a nicotina, ela é
propagada. Até pouco tempo, na minha juventude, na televisão havia muitos atletas, muitas pessoas famosas que ostentavam o fumo, cigarro, como uma propaganda, que ainda existe. Mas a lei antitabagismo proíbe o uso em ambiente fechado, ao menos. O ambiente fechado proibido para o consumo de cigarro de nicotina vem de um dos gases que a sua queima produz. 5% da fumaça do cigarro é monóxido de carbono, aquele tal CO, que se gruda ao ferro da hemoglobina, substituindo o oxigênio que deve se ligar no ferro da hemoglobina e transportá-lo, oxigênio, para o corpo inteiro. A presença do CO, na fumaça do cigarro tem esse efeito colateral de desoxigenar a pessoa. E aí não dá para conviver. São dezenas e dezenas de substâncias provocadas pela queima desse produto, muitas delas cancerígenas. Então, esses mesmos personagens das propagandas antigas do cigarro como um uso social acabaram morrendo com muita dor, porque contraíram câncer. É muito, muito importante saber: cigarro é muito letal, por todos os efeitos, não só para o seu usuário, mas para quem fuma de tabela, porque consome o ar produzido pela queima do fumo. Afinal, o que nós temos na nicotina? A estrutura da nicotina é uma estrutura de alcaloide, porque esse nitrogênio aqui, mesmo sendo um anel heterocíclico, é uma estrutura aromática, porque essas duplas ligações, elas se deslocam entre os carbonos. É um alcaloide, portanto, porque tem o anel aromático, o anel heterocíclico básico. Está aqui a palavra é terrível, nicotina, desgraçadamente tão vulgarizada na sociedade e extremamente viciante. Existe um mecanismo automático no seu usuário. Chega um momento que ele sente necessidade de colocar mais essa substância no corpo. Então, o fumar compulsivamente, um cigarro atrás do outro, é uma realidade. É uma dependência de uma droga altamente nociva ao corpo humano. Bom, uma popular droga que pode ser obtida pela extração da sua planta, que isso vem de plantas, além de ser obtida pela extração da planta, pode ser sintetizada em laboratório e usada em pesquisas e tratamentos médicos. Então, a cannabis, chamada de tetrahidrocannabinol, THC, é uma droga popular cujos efeitos são estudados e pode servir como remédio e é autorizada a sua produção com essas finalidades. Não que seja uma droga só recreativa, que pode ser a porta, aí é que mora o perigo, a porta para todas essas outras. A tal da afirmação no grupo. Nós sabemos que o jovem elimina a autoridade do pai quando chega na adolescência, dali para frente. Os pais perdem a sua autoridade para
o grupo aonde o jovem convive. Por uma questão de afirmação ao grupo, muitos são levados ao consumo de cannabis, que apresenta essa estrutura bastante complexa, onde nós temos 1, 2, 3 anéis. É uma estrutura cíclica de 3 anéis, onde nós temos um anel aromático apresentando um grupo OH. Grupo OH, ligado diretamente ao anel aromático, tem efeito ácido, porque esse H é ionizado, por atrair o par entre o O e o H. Liberando o H, ionizando o H, essa estrutura é uma estrutura ácida. Junto com essa estrutura ácida, nós temos um anel heterocíclico oxigenado, isto é, éter. Isso aqui é um éter cíclico, que dá certamente o efeito alucinógeno do cannabis, da cannabis. E apresenta também um agrupamento que não é aromático, por não possuir 3 duplas alternadas, mas que faz parte do agrupamento tetrahidrocannabinol. É muito importante que se fale de um detalhe que nós já comentamos quando falamos sobre talidomida. A talidomida dos anos 60 e 70 foram estudadas lá nos Estados Unidos, porque os seus usuários americanos, em 1962, foram constatados 10.000 casos de fetos mal gerados, com deficiência cerebral. E a acusação era a talidomida destrógira. A talidomida levógira, usado como anestésico, normal. A talidomida destrógira apresentava influência na má formação dos fetos. E a levógira pacífica e a destrógira desastrosas era porque apresentava carbono quiral. Dá uma olhada lá na aula anterior. E nós temos aqui na cannabis carbonos assimétricos também, aqueles ligados a 4 grupos diferentes. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Esse carbono aqui é um carbono quiral. Está ligado nessa estrutura, está ligado nessa estrutura, está ligado na estrutura de baixo e está ligado em H. Então, nós temos 1, 2 carbonos quirais. O que isso significa? Significa que na maconha, além dos efeitos que nós conhecemos, pode haver males que ainda não foram pesquisados, provocados pela possibilidade de estrógena e levógena. E esse efeito perigoso não estudado também está presente no LSD. Porque no LSD também nós encontramos carbono quiral, ligado a N, ligado a C dupla, ligado a CH simples e H. Esse é um carbono quiral, esse é um carbono quiral. Então, no LSD existem danos que ainda não foram pesquisados, mas que, como na talidomida, certamente existem diferenças. E, claro, é vendida e é usada indistintamente, todos os isômeros ópticos somados. Temos também na cocaína. A cocaína, olha aqui, ó, carbono quiral ligado a 4 grupos diferentes, carbono quiral ligado a 4 grupos diferentes, carbono quiral e carbono quiral. Então a cocaína tem esse efeito tão alucinógeno, talvez devido aos seus isômeros serem possivelmente de estrógeno e levógeno, com efeitos desastrosos. É o perigo que se alerta. Saber para tomar boas decisões. Encerrando o nosso trabalho, temos que lhes avisar de alguns cuidados extras
para, por exemplo, o usuário de êxtase, o metadioximetileno-anfetamina, êxtase, que pode levar à hipertermia. O usuário de êxtase numa balada, que dança compulsivamente a noite toda, tem o seu corpo superaquecido. E isto é mau. Tem que se acalmar, parar de dançar, porque isso pode levar a outros efeitos. O efeito desidratante que o êxtase provoca no corpo leva o seu usuário a beber água, e deve beber água. Só que o cuidado de não exagerar, porque o exagero no consumo de água de quem usou a droga êxtase numa festa é o excesso de água provocar uma alteração nos eletrólitos do sangue. No sangue existem eletrólitos que são possivelmente alterada sua composição pelo excesso de água. Dá-se a esse efeito de alteração de eletrólitos e isso se chama, com a letra T aqui no meio, hiponatermia. Hiponatermia. Se na sua família tiver histórico cardíaco, é mais um alerta. Utilizar droga é altamente perigoso. Além da honestidade que o usuário tem que ter no socorro médico. Se o médico não souber efetivamente o que aconteceu, não vai poder fazer o tratamento. Porque, como vimos, pode haver alcalose, elevação demasiada do pH, que através de soro na veia tem que baixar o pH, ou pode haver acidose, que tem que subir o pH, ficando na faixa da vida de 7,3 a 7,5. Lamentavelmente, muitos valores da nossa sociedade foram pelo consumo de drogas, como a inglesa Amy Winehouse, que, através da mistura de excesso de drogas com álcool, veio a falecer precocemente, deixando saudades, porque era um valor muito grande na música, deixou canções realmente muito importantes. Assim como a Whitney Houston, que foi-se por mistura de drogas. A nossa querida Cássia Eller, a brasileira Cássia Eller, também foi-se precocemente pelo consumo excessivo de drogas. Outros, como Billie Holiday, Jimi Hendrix e John Bonham, foram através do consumo exagerado de álcool. E os dois primeiros foram vitimados fatalmente pela asfixia provocada pelo próprio vômito, mas numa situação de drogas. O Sigmund Freud, o estudioso, o precursor de toda a psicanálise, morreu de overdose, no caso de morfina. Quero lhe passar um depoimento pessoal. Eu, professor Alceu Totti Silveira, não sou usuário de droga nenhuma. E todo esse trabalho de esclarecimento voluntário foi feito por uma equipe. E a equipe vitoriosa, que chega no final falando de um assunto perigoso, um assunto que não é abordado, mas que tem que ser esclarecido, como nós tentamos fazer todas essas aulas, é feito por um grupo de pessoas que eu quero recomendar. O script inicial, ao qual eu acrescentei esclarecimentos de química, o script inicial é do Felipe Loureiro. A edição dessas videoaulas é feita pela Stephanie Castro.
A comunicação de todo esse projeto e a comunicação pertencente do grupo é a Andréia Loureiro. Ela é a nossa comunicadora. E o site que nós apresentamos, quimicatote.com, foi criação do Patrick Maia. Eu assumo a responsabilidade de todo esse trabalho. Tote, ao seu dispor.